Graça e paz da parte de nosso Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Seleção e comentários de textos bíblicos. Livro de Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 16. Advertência a Israel. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim e me disse, levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície. E lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra. Mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse, vá para casa e tranque-se. Pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua pegar-se ao céu da boca para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá, assim diz o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Versículo 17 e 18. Filho do homem, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Meu querido, minha querida, o Senhor nos levou a conhecer o Evangelho. Por sua graça, um favor que não merecemos, Ele dirigiu as circunstâncias da nossa vida até o ponto em que ouvimos o Evangelho e o nosso coração se abriu para receber a boa notícia de que Ele nos amou tanto que pagou o preço do nosso pecado com a morte do seu próprio Filho na cruz. Jesus nos salvou com o seu sangue. Morreu para conquistar o perdão dos nossos pecados e nos fazer aceitáveis a Deus, ao Deus Santo que nos ama. Ele nos salvou e ao ressuscitar nos tornamos filhos de Deus, herdando a vida eterna nos céus. Por que Jesus nos salva e não nos arrebata imediatamente e nos leva para o céu? Por que Ele nos salva e nos deixa aqui nesse planeta Terra, um planeta tão difícil de viver? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele está conosco. Ele está com você e comigo, através de seu Santo Espírito Consolador, fortalecedor, que nos dirige, que nos fortalece, que nos alegra. Jesus nos salva e nos deixa aqui. Por que Ele nos deixa aqui? Melhor, para que Ele nos deixa aqui? Ele nos deixa aqui como sentinelas. Ele nos deixa aqui como a sua voz. Ele nos deixa aqui como seus representantes. Agora passamos a ser embaixadores do reino dos céus aqui na terra, desde que o aceitamos como nosso Salvador. Você e eu somos sentinelas.
estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, orar pelos perdidos e falar-lhes as palavras de Deus. Falar para o injusto, para que ele se converta e seja salvo e passe a ter uma vida íntegra em obediência a Deus. E falar para o justo, para o salvo, mas que está em pecado, adverti-lo para que ele volte a se santificar, a se entregar ao Senhor. Nós estamos aqui para sermos portadores da boa nova de Deus. Somos sentinelas, você e eu, para alertar os nossos demais contemporâneos que Deus existe, que essa vida é muito breve e que só há dois destinos, o céu ou o inferno. E Deus quer nos levar para o céu. Ele quer que todos sejam salvos. Uma alma, uma vida vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Meu querido, minha querida, quantas pessoas você já se permitiu ser usado por Deus para salvar? Quantas? Você está aqui para fazer a obra de Deus, para salvar vidas. Consagre-se ao Espírito Santo de Deus, e Ele te fortalecerá com poder, te santificará, te fortalecerá com poder, e você será instrumento do seu amor, instrumento da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Capítulo 4 de Ezequiel. Cerco simbólico de Jerusalém. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Deite-se sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo em que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas de pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. Ó Senhor, disse eu, desse modo os israelitas comerão. Desculpe-me, o Senhor disse, desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações, para onde eu os expulsar. Então eu disse, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima do esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou, filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada. Definharão por causa de sua iniquidade. Capítulo 5. Jerusalém, em sua maldade, se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos mais do que os povos e as nações ao seu redor. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Por isso, diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo.
por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. 1/3 de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor. Você será objeto de desprezo e escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. Capítulo 6. Profecia contra os montes de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor: aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales, estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. As nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem, se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos, que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram, e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer essa desgraça sobre eles.